noite, irmãos. Boa noite. É um privilégio estarmos aqui nessa noite, podendo adorar o Senhor. Sabemos que muitos irmãos gostariam de estar aqui presentes, mas por estarem em grupo de risco e por prudência, estão em casa agora. Muitos estão acompanhando aí, pela internet, e os que puderem estão aqui conosco. É um privilégio enorme estarmos aqui louvando a Deus, adorando esse Deus vivo e verdadeiro. Para iniciarmos o culto dessa noite, eu vou pedir ao nosso irmão Edivar que esteja orando a Deus, uma oração de adoração, de invocação ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, graças te rendemos, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Graças te rendemos porque podemos estar aqui hoje, Senhor. Apesar de todas as circunstâncias, o Senhor nos deu a sua oportunidade de estarmos na tua casa, Senhor. Mesmo com certas limitações, certas dificuldades às vezes, pessoas que às vezes não podem estar aqui reunidas, congregadas, nós podemos estar aqui, Senhor, louvando e entoando teu nome, te rendendo louvor, juntos, em comunhão, em culto público ao Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor cuida, Senhor, de cada um de nós. O Senhor está no controle da história, o Senhor é a própria história, Senhor. E podemos louvar e agradecer o teu nome. Esteja o Senhor nos abençoando. Que neste momento estejamos com os nossos corações, nossas cabeças voltadas única e exclusivamente, Senhor, para a louvor e adoração do teu nome. Esqueçamos, Senhor, qualquer outra coisa, Senhor, que esteja no nosso pensamento, qualquer outra coisa que esteja, Senhor, incomodando, rodeando a nossa cabeça, para voltarmos, Senhor, a atenção única e exclusivamente a Ti. Essa é a oração que nós fazemos, Senhor, neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias, o Salmo, capítulo 25. Faremos a leitura de todo esse salmo, vai até o versículo 22. Convido os irmãos a ficarem em pé e faremos a leitura desse salmo de forma alternada. Salmo capítulo 25, faremos a leitura do 1 ao 22. A Ti, Senhor, eleva a minha alma. Deus meu, em Ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito dos que em Ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeirosamente. Faz-me, Senhor, conhecer os Teus caminhos. Ensina-me as Tuas veredas. Guia-me na Tua verdade e ensina-me, pois Tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das Tuas misericórdias e das Tuas vontades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a Tua misericórdia, por causa da Tua bondade, nosso Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho dos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina os mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade, para ativar nossas alianças pelos seus testemunhos. Por causa do Teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua bênção. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele me tirará os pés do laço. Volta-te para mim, que tenho compaixão, porque sou sozinho e aflito. Alivia-me das tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. Considera as minhas aflições e os meus sofrimentos, e perdoa todos os seus pecados. Considero os meus inimigos, pois são muitos, e me abandonam com ódio cruel.
guarda minha alma e livre, não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Preserva-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Ó Deus, redime Israel de todas as suas transgressões. Amém. Né? No salmo aqui, o salmista falou, né? A intimidade do Senhor é para que os teme, né? Nós que estamos na presença dele, que somos íntimos dele, vamos agora louvar a Deus com o hino 292. Os irmãos podem se sentar. Vamos cantar o hino 292, a vinda do Senhor.
as suas Bíblias em Miqueias, capítulo 7, os versículos 18 a 20. Miqueias, capítulo 7. Os irmãos acompanham a leitura dos versículos 18 ao 20. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais jurastes aos nossos pais desde os dias antigos. Amém. Esse é o Deus ao qual nós servimos, né? Esse é o Deus que olha para os nossos pecados quando confessados e Ele lança as nossas iniquidades no mais profundo do mar. Esse é o momento agora que nós temos de nos curvarmos diante de Deus, né? De olharmos para Ele, olharmos para nós e vermos em que nós temos errado algo, em que temos pecado. Esse é o momento agora que você tem de pedir a Deus perdão pelos seus pecados, tudo aquilo que você tem feito e não é de conformidade com a palavra dele. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos ter agora um minuto de oração, de confissão de pecados. Deus amado, Deus de louvor, é diante do Senhor que nós nos colocamos agora, sabendo, Senhor, da nossa pequenez, do nosso estado pecaminoso. Nós nos rendemos aos seus pés e pedimos perdão pelos nossos pecados, Senhor. Por tudo aquilo que fazemos não agrada ao Senhor, que vai em desencontro à Tua palavra. Nós nos rendemos diante do Senhor, Senhor, e pedimos que o Senhor esteja nos lavando e nos purificando, Senhor. Agradecemos pelo perdão que o Senhor nos dá, por ter mandado, Senhor, Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, sangue precioso, Senhor, para morrer, Senhor, por nós pecadores, ó Pai. Nós te agradecemos pelo perdão, te agradecemos, Senhor, pelo Senhor ser um Deus tão misericordioso, maravilhoso para conosco, Senhor. Nós, ó Pai, nos rendemos diante do Senhor e agradecemos pelo Teu amor e a Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Provérbios, capítulo 22. Versículo 9. Provérbios 22. Versículo 9. O generoso será abençoado, porque dá o seu pão ao pobre.
Amém. Esse é o momento agora que nós temos o privilégio de entregarmos os nossos dízimos e as nossas ofertas. Os irmãos que estiverem preparados terão o privilégio de trazer aqui aos nossos laços, enquanto cantamos o hino de número 167, Cristo, esperança nossa. Eduardo, que esteja orando, agradecendo a Deus pelos dízimos e ofertas. Senhor, nós te agradecemos muito por esse dia, te agradecemos, Pai, pela alegria que temos podido ter nessa noite. Te agradecemos, Pai, agora pelos dízimos, pelas ofertas, por negociado com a classe. Pedimos, Pai, que o Senhor esteja abençoando você, na administração desses bens. Pedimos, Pai, que o Senhor continue abençoando as nossas vidas, as nossas famílias, a nossa igreja, o Senhor vai abençoando o nosso país, Pai, para que as coisas possam ser. Nós agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos continuar louvando a Deus com a equipe de louvor. Boa noite, irmãos. Vamos nos colocar em pé, louvarmos aquele que nos salvou pessoas de todas as tribos, povos e línguas, unicamente para louvá-lo e agradecê-lo. De tantas culturas
salvação. Ele é poderoso, Ele é grande. Não há outro como o Senhor Deus. Pelo sangue do
Queridos, graça e paz do Senhor Jesus a todos. Amém ou não? Amém. Nossa, que susto que vocês me deram, cara. Que bom. Graça e paz, que inclusive é uma saudação que nós veremos hoje no texto que nós vamos ler, as Escrituras Sagradas. Nós que, semana passada, fizemos um pequeno intervalo das nossas exposições, a partir a reflexão que nós fizemos lá no livro dos Juízes. Para hoje nós iniciarmos mais uma vez aí uma série de apreciação do texto bíblico e também de reflexão nas Sagradas Escrituras. Mas, como eu sempre venho dizer aos irmãos, no passo do gado, no passo da criança. Então nós vamos catando primeiro os livros mais singelos, digamos assim, em termos de tamanho, tá? E não de qualidade de conteúdo, porque não existe isso, né, nas Escrituras. Inclusive, quando nós distinguimos profetas maiores e profetas menores, é óbvio que nós não estamos, essa distinção não é em termos qualitativos, mas quantitativos, né? Nós dividimos pela quantidade de material que cada um deles escreveu. E mesmo essa divisão ainda não é uma divisão muito feliz, não. Se você considerar, por exemplo, que o profeta Oséias é um profeta menor. No entanto, o livro do profeta Oséias é maior, muito maior, por exemplo, do que o livro das Lamentações de Jeremias, que é um profeta, ou um livro considerado profeta maior. Mas tudo bem. O que eu quero dizer aos irmãos é que vamos treinando o dia, nós vamos ter a oportunidade de fazer uma exposição mais longa, né? Às vezes assim, mas nós já fizemos Atos dos Apóstolos, tem 28 capítulos, mas os irmãos devem ter se lembrado como nós fizemos a exposição. Foi uma exposição mais panorâmica, né? Não foi uma exposição continuada do texto, né? Uma exposição literal, digamos assim. Pois bem, considerando isso, eu quero convidar você, por favor, abra sua Bíblia na epístola que Paulo escreveu a Filemon. Paulo a Filemon. Agora tem um outro detalhe também. Não se iludam com o fato de Filemon ser um livro curto, porque ele tem um conteúdo. Então, nós vamos acabar fazendo talvez mais exposições em Filemon do que nós fizemos mesmo no profeta Malaquias, né, com as divisões naturais que o profeta Malaquias tem. Se nós fôssemos seguir rigorosamente as divisões naturais do texto de Filemon, nós teríamos aí talvez uns 3 ou 4 sermões. Por 2 motivos. Primeiro, o óbvio, a epístola é curta. Apenas um capítulo de 25 versículos. E o segundo motivo é que ela tem um bloco de texto que vai dos versículos 8 até o versículo de número 20, que seria, teoricamente, uma longa período de pregação. Mas as ideias que estão contidas nesse grande bloco podem ser divididas. E nós vamos fazer isso, mas são cenas do nosso próximo capítulo. Tá bom? Por ora, Filemon só tem um capítulo, então nós vamos ler os versículos 1, 2 e 3. Tá? Filemon 1, 2 e 3. E eu quero que vocês leiam junto comigo, por favor. A leitura vai ser uníssona. Vamos lá. 1, 2, 3. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Oremos. Senhor, essa noite, assim como já fizemos hoje pela manhã, nós temos a oportunidade de nos debruçarmos sobre a sua palavra. A nossa esperança, a esperança que nós apresentamos ao Senhor por meio dessa oração, é de que não sejamos meros ouvintes da sua palavra, como tem sido o costume de tantos ao redor deste mundo, especialmente neste nosso Brasil. Em nome de Jesus, temos crido que a sua palavra realmente é viva, é eficaz, a sua palavra é poderosa para produzir transformações inimagináveis no coração do homem. Na verdade, nós temos crido que somente a sua palavra tem este poder. Por isso, nós suplicamos ao Senhor que o teu Espírito Santo, por essa palavra, nos convença, em nome de Jesus,
a vivermos uma vida reta, justa, santa e piedosa diante do Senhor, que nós saímos daqui transformados para a glória do Senhor mesmo, nós choramos. Amém. Bem, Filemon, uma das chamadas epístolas da prisão, né, escrita aí conjuntamente com outras, como Efésios, Colossenses, inclusive guardando bastante familiaridade com essas epístolas, ou proximidade, digamos assim, por causa dos personagens e dos locais onde essas pessoas moravam, principalmente, que era parecidos, ou em alguns casos eram o mesmo. Filemon, por exemplo, muito provavelmente era morador da cidade de Colossos, né, onde o apóstolo Paulo encaminhou uma de suas epístolas. A epístola de Paulo aos Colossenses, que é considerada na teologia como uma epístola gêmea da epístola de Paulo aos Efésios. Né? Paulo escreveu ambas numa mesma ocasião, inclusive encaminhou as duas epístolas pelas mãos do mesmo indivíduo para essas igrejas, porque Filipos e Colossos eram cidades próximas, eram cidades vizinhas. Então, o mesmo indivíduo que levou uma carta levou a outra também, e entregou aos irmãos lá. Mas o apóstolo está escrevendo aqui agora não uma carta de caráter teológico, uma carta onde ele quer fazer aqui um pedido muito especial, um pedido pessoal. Né? Então é uma carta de amigo para amigo. Essa, inclusive, é uma grande diferença que há entre a epístola que Paulo escreveu, que é essa epístola a Filemon, e as demais, as outras 12 epístolas que Paulo escreveu. Essa aqui ele escreve diretamente para um indivíduo, né? Então é Paulo para Filemon, mas para Filemon mesmo, porque alguém poderia dizer assim, mas Paulo escreveu a Tito, Paulo escreveu a Timóteo, mas aquelas epístolas são epístolas pastorais, sim, mas o objetivo por trás daquelas epístolas é orientar tanto Tito quanto Timóteo no seu pastoreio da igreja. Então, eu costumo considerar que mesmo a gente chamando essas epístolas de pastorais, elas são pastorais no sentido de que Paulo está pastoreando o pastoreio de Tito e o pastoreio de Timóteo, não as pessoas especificamente. Paulo está preocupado em como esses irmãos vão conduzir as suas igrejas. E por que Paulo tem essa preocupação? Porque Tito e Timóteo estão pastoreando igrejas que ele mesmo havia fundado. Pessoalmente, Paulo passou por Creta e fundou uma igreja lá, pela ilha de Creta. Então ele escreve uma epístola para ele, deixa Tito lá e escreve para ele uma epístola levando as orientações que passariam por Tito, mas as orientações são de como a igreja deveria ser conduzida. Quando nós estudamos aqui a epístola de Paulo a Tito, isso ficou muito claro, né? Logo no versículo 5, Paulo diz isso: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes. Perceberam? Então escreve, endereça para Tito, mas o conteúdo da carta em si é para a igreja. Mesma coisa acontece com Timóteo, tá? Tem muitas orientações de cunho pessoal, mas o grosso das epístolas diz muito mais respeito a como a igreja seria conduzida do que a própria pessoa de Timóteo. Tá? Essa daqui não, na epístola a Filemon, Paulo está interessado em falar, e a linguagem mesmo que a gente encontra aqui é a mesma linguagem muito pessoal, é de um homem de Deus conversando com outro homem de Deus, né? Se apresentando a um outro homem de Deus um pedido, uma súplica que era muito pessoal também. Isso vai ficar claro para a gente à medida que nós formos caminhando pela epístola. Você vai perceber isso, tá? Vai ficar bem fácil você notar essa questão. Outra distinção também, outra coisa curiosa, é que essa é a menor de todas as epístolas escritas pelo apóstolo Paulo. Ele escreveu praticamente metade do Novo Testamento. Se a gente for falar em termos de volume de material, é claro que Lucas talvez tenha escrito uma quantidade bastante grande, mas se a gente juntar o Evangelho de Lucas, que é o maior de todos os evangelhos, mais o livro de Atos, que é um livro também muito grande, esses dois textos aí montam um volume muito grande. Mas em termos de quantidade de escritos, não linearmente, mas se você falar dos livros, o apóstolo Paulo foi aquele que mais escreveu, é o autor mais profícuo, né, do Novo Testamento. Ele escreveu 13 dos 27 livros que a gente tem. E a Epístola aos Hebreus é a menor de todas. A menor por quê? Porque aqui o apóstolo Paulo claramente não tem uma intenção, manifestamente uma intenção teológica. Agora, quando a gente diz isso, sempre aparece um espertalhão para poder, né, um presbiteriano nato demais, para dizer, não, mas é claro que Paulo tem uma intenção teológica, mas os indivíduos falam isso é porque eles não entendem o que a gente diz, e aí querem dar muito esperto.
Dizer que Paulo não tinha uma intenção teológica explícita não quer dizer que Paulo não tem teologia no que ele escreve. Veja, uma coisa radicalmente diferente da outra. É óbvio que nós temos, e é exatamente por isso que nós vamos pregar esse texto aqui hoje. É exatamente isso que eu quero demonstrar aos irmãos. Até porque é fácil que nós, lendo essa epístola, a gente tenha essa sensação de que é só uma cartinha entre dois amigos. E o objetivo nosso é justamente perceber que não. Existe um conteúdo teológico muito profundo e muito importante que digno de nota por parte da igreja nessa epístola de Paulo a Filemon. Nesse trecho que nós lemos, inclusive, o apóstolo Paulo está ressaltando aqui aquilo que é o maior de todos os tesouros da igreja. Se fosse para a gente perguntar, muitas pessoas poderiam dar várias respostas diferentes. Perguntasse para vocês estão aqui: qual é o maior tesouro que vocês acham que é o maior recurso, ou a coisa mais importante que uma igreja tem? E é lógico que aqueles que estão mais antenados, os mais espertos, iriam acertar a mosca, né, Felipe? Felipe com certeza diria que o maior tesouro da igreja é que, Felipe? Oi? Hein? Dinheiro. Pois é, tá vendo? O tesouro mais importante que a igreja tem são as pessoas. Exatamente, Felipe, parabéns. É isso que o apóstolo Paulo diz aqui. O que pode haver de mais importante numa igreja? E logo na apresentação você percebe: as pessoas. As pessoas que compõem a igreja. Mas isso também só será verdade quando essas pessoas que compõem a igreja forem pessoas que trazem, que guardam consigo, que trazem em si essas virtudes que Paulo acabou de mencionar nesses 3 versículos. Eu quero ressaltar com vocês cada uma dessas virtudes. São 6, e mais uma vez eu vou orando aí para que em nome de Jesus eu consiga ser breve, mais breve do que eu fui de manhã, tá bom? Então, a primeira, vamos voltar ao versículo de número 1. Nós entendemos que o maior tesouro que a igreja tem são os membros, são as pessoas que fazem parte, que compõem essa igreja, né? Então, até porque a igreja, veja, no sentido estritamente teológico da expressão igreja, nós dizemos que as pessoas é que é a igreja. Não existe outra coisa que seja a igreja. Tudo mais são só os acessórios necessários à manutenção ou à existência, à reunião, à comunhão da igreja, à congregação da igreja, mas a igreja é o povo. Não há nada mais importante naquilo que nós chamamos de igreja do que o povo. Sem o povo não existe igreja, não é? Ontem ou hoje, nós lemos o apóstolo Pedro dizendo isso. Foi na quarta-feira. O apóstolo Pedro disse isso. Quarta-feira nós lemos os textos onde Pedro diz que edifício de Deus sois vós, casa de Deus sois vós. Pedro faz questão de frisar isso, né? João, quando escreve o Apocalipse, ele também ressalta isso. Ele diz: olha, a igreja é o povo, o Senhor vos fez reino e sacerdotes. Então o povo é que realmente tem importância, né? Eles é que são as coisas, o grande tesouro que a igreja tem, são as pessoas. Mas é lógico que nem todas, né? São aquelas deste tipo que nós vamos ver aqui, que não pode faltar em igreja nenhuma. Ou pelo menos, inclusive, nesse sentido, eu já quero deixar para vocês este texto, essas coisas que Paulo diz aqui, como estímulo para nós orarmos pelas nossas igrejas. Porque à medida que nós estamos caminhando aqui para a nossa reflexão, você vai notar que nós temos tido muita necessidade de indivíduos com essas características aqui, hoje, nas igrejas locais, nas igrejas por onde nós passamos, tá? Vamos lá ao versículo de número 1, que você vai ver o primeiro tipo de indivíduo que nós precisamos, que é necessário que exista na igreja, é aquele que diz aqui no versículo 1, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Qual é? É um indivíduo que está decidido, ou um indivíduo que está dedicado a sacrificar-se pela obra de Deus, pelo reino de Deus. É aquele indivíduo que abre mão de si mesmo, que abre mão da sua própria vida em favor do reino de Deus. O apóstolo Paulo estava seguindo o caminho de Damasco e na sua caminhada Jesus se encontrou com ele, né? O Senhor foi encontrar com ele no meio do caminho. Nós conhecemos bem o evento, né, de Atos capítulo 9, onde nós encontramos ali essa narrativa de como foi a conversão do apóstolo Paulo. Desde a sua conversão até o dia de sua morte, lembrando mais uma vez, né, que isso, inclusive, a própria morte de Paulo reforça essa ideia, né, de ser alguém que se sacrifica pelo reino de
decapitado. A tradição da igreja diz isso, e é muito provável que tenha sido isso mesmo, porque era uma forma de sentenciamento muito comum, especialmente para cidadãos que eram importantes, não era um indivíduo qualquer, né? Jesus foi crucificado porque Jesus não era romano. Muito dificilmente um romano era crucificado, tá? Por uma questão até patriótica, uma questão até legal. Os romanos reservavam esses castigos mais horrorosos, mais vexatórios, para escravo, para gente de fora, que não fosse cidadão de Roma. Paulo era cidadão romano. Então, Paulo sofreu uma sentença de morte, mas uma sentença mais digna, digamos assim, menos vergonhosa, tá? Provavelmente a decapitação. Então, entre a sua conversão e sua morte, passaram-se 20 anos. Né? Desses 20 anos, para vocês terem uma ideia, Paulo passou 10 deles em cadeia. Foram 20 duros anos. E quando não estava preso, estava vivendo outras situações também extremamente complicadas. Quem acompanhou com cuidado, com carinho as nossas exposições de Atos dos Apóstolos, viram como foram difíceis as viagens que o apóstolo Paulo fazia, as 3 viagens missionárias, possivelmente 4, né? A 4 nós não temos registro bíblico, mas 3 seguramente Paulo fez, e são todas registradas lá em Atos dos Apóstolos. Em cada uma delas era uma dificuldade atrás da outra. Então, quando ele não estava preso, ele estava sendo açoitado, ou fustigado com vara, ou apedrejado e dado como morto, era sempre coisa desse tipo. Ou então estava passando por um naufrágio aqui ou lá, ou uma noite de frio, ou alguns dias de fome, sempre foi assim. Os 20 anos de vida de Paulo foram 20 anos realmente extremamente sacrificiais. Nós vamos lembrar, e Paulo menciona isso quando escreve aos Coríntios, que ele nem casar se pôde. Paulo abriu mão de ter uma família. Ele disse: eu tinha direito. Ele diz isso. Servos têm família. Eu também tinha direito de ter. Sabe que só eu não posso ter? Mas abriu mão disso, de ter uma casa, de ter um aconchego, de ter um aconchego de um lar, de esposa, filhos, por causa do reino de Deus. Se você ler 2 Coríntios capítulo 11, tem uma lista enorme dos sacrifícios que Paulo teve que fazer por causa do reino de Deus. E aqui na Epístola a Filemon, ele está dizendo: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e ele estava preso exatamente no momento em que ele escreveu essa epístola para Filemon. Na verdade, se Paulo não tivesse sido preso, metade do Novo Testamento provavelmente a gente nem teria, porque as cartas que ele escreveu, se não todas, praticamente todas as cartas que Paulo escreveu, ele estava preso quando escreveu, não é? Porque não tinha condição de ir até os lugares e falar com os irmãos, então ele era obrigado a escrever carta e mandar. Aí Epístola aos Romanos, aí ele diz: olha, eu estou com muita vontade de ir aí encontrar com vocês, mas infelizmente tem faltado ocasião, né? Uma hora eu estou apanhando, outra hora eu estou fugindo, outra hora eu estou no naufrágio, outra hora eu estou preso. Então, toda hora que eu tento ir até Roma, alguma coisa acontece. E eu não posso. Ao dar um testemunho em Atos dos Apóstolos, ele diz: olha, quando ele se encontra com a igreja, ele diz: olha, eu estou para Jerusalém agora. E os irmãos falam para ele: não vai não, porque o povo está te esperando lá para te matar, né? Vocês se lembram desse episódio? O apóstolo Paulo disse assim: mas é exato, eu sei disso. E isso é uma coisa que o Espírito Santo me assegura, que em todos os lugares, em cada cidade, me aguardam tribulações. Eu já sei disso, eu não vou ser pego de surpresa quando eu chegar lá. Então é um indivíduo que se sacrificou de fato, que dedicou sua vida, que doou a si mesmo pelo reino de Deus. Mas outro tipo de figura que não pode faltar na igreja, e veja que Paulo é um homem de Deus escrevendo para outro homem de Deus e sua família. O que ainda aparece no versículo de número 1, ele continua dizendo assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, né? E o irmão Timóteo. Esses dois são os remetentes aí dessa carta, Paulo e Timóteo. Ao amado Filemon, também nosso colaborador. Veja, o apóstolo Paulo menciona Timóteo aqui, e nós conhecemos Timóteo, que era um menino novo, convertido na cidade de Listra, provavelmente quando Paulo passou por lá pela primeira vez. Na sua primeira viagem missionária, passou por Listra, Derbe, Icônio, e pregou o evangelho naquelas cidades todas. Quando ele volta, na segunda viagem dele, começa justamente confirmando, passando novamente por essas cidades. E aí, quando você chega lá em Atos capítulo 16, Atos 16, o apóstolo Paulo está voltando por essas cidades, e aí ele ouve falar que lá em Listra tinha um rapaz
que tinha bom testemunho das cidades em redor e tal, e esse indivíduo que ouviu o Evangelho, que conheceu o Evangelho pela pregação de Paulo, era Timóteo. E dali por diante, o apóstolo Paulo toma esse menino, põe debaixo do braço e eles seguem juntos até o fim da vida do apóstolo Paulo. Passou a ser um colaborador fiel do ministério paulino, esse menino Timóteo, né? O amado Timóteo. Ele se tornou como um filho mesmo para o apóstolo Paulo. O meu amado filho na fé, verdadeiro filho na fé, é o que ele diz quando escreve as suas epístolas a este Timóteo. Aqui no versículo de número 1, a gente viu que Paulo menciona que Timóteo está junto com ele. Timóteo é um dos remetentes da carta, ele está escrevendo, mas inclui Timóteo como remetente. Mas ele usa aqui uma linguagem que nos faz entender que Filemão está sendo colocado à altura, né? Está sendo colocado no mesmo status que Timóteo encontrava em relação ao ministério do apóstolo Paulo. Veja que ele diz: Paulo e Timóteo ao amado Filemão, também nosso colaborador, entendeu? Timóteo era um colaborador e um dos melhores, se não o melhor colaborador, juntamente com Lucas, né? Quando ele escreve 2 Timóteo, capítulo de número 4, Paulo diz o seguinte: procure vir ter comigo depressa. Está escrevendo para Timóteo, lógico, né? A carta é endereçada a ele. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica, Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Então, contigo Marcos e traze, pois me é útil para o ministério. Hoje, pela manhã eu li mais, mas hoje eu vou parar por aqui. Agora hoje eu vou parar por aqui. Veja que só Lucas estava com Paulo no momento derradeiro, provavelmente a sua última ocasião de defesa, o seu último processo que ele estava respondendo perante o Império Romano. Então, ele, desesperado, sem o apoio de ninguém, chega num ponto mais adiante que Paulo fala assim: na minha primeira defesa, ninguém esteve comigo. Ninguém. Exceto Lucas, obviamente, que ele já disse que estava com ele lá nesse momento em que ele escrevia a carta. Então ele escreve comunicando isso para Timóteo, ele escreve encorajando Timóteo, porque eles tinham uma proximidade muito grande de pai para filho. Né? E aqui, quando escreve a Filemão, o apóstolo Paulo diz, juntamente com Timóteo, e ele coloca Filemão nesse mesmo status, o status de fiel colaborador do reino de Deus. Então, nós precisamos ter uma igreja, e é sempre bom que haja aqueles indivíduos que se sacrificam, aqueles indivíduos que abrem mão de muitos privilégios, abrem mão dos seus horários, abrem mão de sua vida particular, abrem mão de tudo pelo reino de Deus. E Deus é quem vocaciona essas pessoas para isso. É Deus quem chama esses indivíduos para isso, né? Na verdade, isso é até uma obrigação que o Espírito Santo de Deus coloca sobre esses indivíduos, mas é importante também que em torno dessas pessoas hajam indivíduos como este aqui, como este Filemão, como Timóteo, como Lucas, né? Aqueles que vão ser colaboradores do ministério. É possível que colaboração aqui, inclusive, signifique a contribuição financeira, porque Filemão era um homem de posse, Filemão era um homem rico, era um homem que contribuía com o avanço, com a sustentação do ministério do apóstolo Paulo, com a caminhada de Paulo na pregação do Evangelho. Nós precisamos disso. A igreja precisa de pessoas que acordem para essa responsabilidade. Né? Há aqueles que se sacrificam e, infelizmente, há aqueles que ficam só colhendo os frutos ou só desfrutando do sacrifício dos outros. Não era o caso de Filemão. Filemão tinha consciência do sacrifício paulino e contribuía com o ministério do apóstolo Paulo ao ponto de ser chamado, assim como Timóteo, de colaborador. Por isso ele usa a expressão também nosso colaborador. Timóteo é um colaborador indubitavelmente. Timóteo é um companheiro de primeira categoria. E Filemão está à mesma altura, é também um colaborador nosso. Mas no versículo de número 2, Paulo diz que a carta também foi endereçada, além de Filemão, foi endereçada à irmã Áfia e a Arquipo. Provavelmente aqui, Áfia, a esposa de Filemão, e Arquipo, o filho. 100%, ninguém pode dizer isso, tá? Nós não temos documentos acessórios que confirmem essa ideia, mas é o caminho por onde seguem os melhores teólogos hoje, tá? Nosso companheiro de lutas, outro indivíduo que não pode faltar. Companheiro é aquele como Lucas. Muito provavelmente Lucas colaborava, talvez financeiramente ou coisa desse tipo, colaborava muito pouco com o ministério paulino. Mas ele tinha uma outra forma de participar do ministério que era também de grande importância. Nós acabamos de ler
2 Timóteo aqui, e eu agora vou ser obrigado a ler o trecho final que eu disse que não leria, porque é aqui que aparece com muita clareza a menção que eu fiz aqui, né? Paulo diz assim: na minha primeira defesa ninguém foi ao meu favor, antes todos me abandonaram. Não é comum nós ouvirmos o apóstolo Paulo fazer esse tipo de lamento. Ele está sempre cabeça erguida, ele está sempre muito bem, ele está sempre estimulando a igreja, preso, mas estimulando o povo que está fora. Não, gente, fiquem firmes. Nós estamos aqui, eu sou prisioneiro de Cristo Jesus, vocês estão aí fora, continue pregando o Evangelho, vale a pena continuar pregando o Evangelho. Aqui é um dos pouquíssimos episódios em que você vê o apóstolo Paulo dizendo: olha, eu fui abandonado pela igreja. Isso é uma coisa muito forte. Isso demonstra, inclusive, como para ele é importante, é fundamental no seu ministério que haja pessoas dispostas a serem muito mais do que colaboradores, pessoas que sejam dispostas a ser companheiros de ministério. Pessoas que sejam dispostas a estar lado a lado com ele no seu trabalho de pregação do Evangelho. Há muitas pessoas que dizem, há muitos estudiosos, né, do ministério pastoral, da teologia pastoral que se chama, que afirmam que hoje uma das profissões mais solitárias que existe é, considerando que se fosse uma profissão, eu não considero, mas há quem considere. Uma das funções, ou um dos exercícios, ou uma das profissões mais solitárias que existe é justamente a profissão de pastor. Poucos profissionais vivem tão isolados quanto os pastores, né? Isso é uma coisa perigosa. É importante que lideranças, como era o caso do apóstolo Paulo aqui, um homem de Deus, cheio do Espírito Santo e tal, mas ele reconhecia a importância de companheiros de ministério. Então, Filemão era um colaborador, mas Filemão, juntamente com sua família, eram companheiros do ministério do apóstolo Paulo, estavam inteirados, a pessoa que estava acompanhando aí o seu ministério, né? Se não pessoalmente de perto, mas eram pessoas que estavam próximas de alguma maneira. Mas no versículo de número 2, ele ainda diz assim: nosso companheiro de lutas e a igreja que está em tua casa. Outra característica que nós encontramos aqui nesses indivíduos é a hospitalidade. Hebreus capítulo 13, versículo 2, que nós lemos hoje pela manhã, quero convidar você a ler também. Hebreus 13, 2, é o último capítulo da Epístola aos Hebreus. E nós vamos ler todos Hebreus 13, 2, por favor. É só chegar até o final aí, da Epístola. A sua Bíblia está aberta em Filemão, com certeza. Hebreus é a próxima. Está logo do lado. Vamos lá? Hebreus 13, 2, 1, 2, 3. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram ânimos. A hospitalidade era uma lei em Israel, né? O estrangeiro que chegasse numa cidade de Israel e não tivesse lugar para passar a noite, um israelita piedoso estava obrigado, por dever não só de consciência, mas por uma obrigação de ordem civil. A lei civil israelita obrigava o cidadão israelita a abrigar, a acolher o estrangeiro, o forasteiro. Isso acontece várias vezes quando você está lendo o Antigo Testamento. Você percebe isso acontecendo várias vezes. Mais do que uma lei civil, uma imposição civil, já era também, de certa forma, uma tradição, né? Era um costume, era uma cultura deles fazerem isso, né? Vocês se lembram, por exemplo, quando o Eliezer, o Damasceno Eliezer, foi procurar uma esposa para o Isaac. Ele chegou na cidade e aí o pessoal viu ele ali de bobeira e a moça convidou ele. Eles não sabiam muito bem a história. Ele era um estranho. Para a família dela, ele era um estranho. Ele trabalhava para parente, mas ele era um sujeito estranho. Ele foi acolhido em casa. Isso aconteceu também com Jacó, de ter sido acolhido também. Assim, isso acontecia em Israel com muita facilidade, né? Semana passada nós falamos do livro dos Juízes, lá naquele trechinho que a gente usou para a exposição, dos capítulos 17 a 21, tem um episódio muito curioso também que narra isso. É um estrangeiro chegando, um forasteiro chegando na cidade, sendo acolhido pelo povo, naquele caso, inclusive, porque as pessoas que moravam ali sabiam como os homens da cidade eram gente ruim e que ele provavelmente seria violentado, estuprado e assassinado naquela noite, se ele dormisse na praça. Mas era comum isso entre eles, tá? O fato é que essa tradição continua
no Novo Testamento. Essa cultura se estende como uma cultura teológica nossa. Deveria, pelo menos, ser. Isso, inclusive, é uma outra coisa que eu não me lembrei de mencionar hoje pela manhã, é que essa é uma situação que complica ainda mais o relato do próprio nascimento de Jesus. Você percebe que Jesus é um judeu, uma família de judeus, uma família de descendentes de Abraão, que está caminhando por um território teoricamente dominado ou povoado, habitado por outros descendentes de Abraão, e ele não recebeu guarita, não recebeu acolhimento em casa nenhuma, né? Num flagrante descumprimento da própria lei, da própria tradição e da lei de Moisés. Ninguém acolheu a família em casa. Às vezes a gente lê aquele texto e não lembra deste detalhe. Mais do que apenas má vontade para com a família, aquilo foi um descumprimento da lei de Deus naquele momento. Mas nós sabemos que isso deveria ser realmente uma obrigação. E nós sabemos por quê? Porque nós acabamos de ler Hebreus capítulo 13, dizendo: não negligencieis a hospitalidade. Nós estamos vendo o apóstolo Paulo escrevendo para uma família e elogiosamente mencionando o fato de que essa família recebia na sua casa uma igreja. Era uma família abastada, uma família rica, uma família proeminente, mas uma família cuja casa estava aberta para acolher a igreja do Senhor Jesus, para receber o povo de Deus, para cultuar o Senhor, né, conjuntamente. E essa era, inclusive, naquela época, a única forma de se ter um culto comunitário. A igreja não estava ainda institucionalizada. A igreja ainda não tinha essa estrutura que nós temos hoje, graças a Deus. Nós, graças a Deus, temos hoje. De termos um lugar reservado para o culto, de termos essa liberdade de nos reunirmos aqui para cultuar, para adorar o Senhor. Então, os irmãos se reuniam quase que clandestinamente. A partir de um certo ponto da história da igreja, né, do cristianismo, eles passaram a se reunir realmente de forma clandestina, absolutamente clandestina, porque houve uma transição em termos de perseguição. Enquanto os judeus perseguiam os cristãos, essa perseguição ficou mais localizada, principalmente ali em Jerusalém, né, que era o epicentro mesmo do judaísmo, era o judaísmo mais forte, o judaísmo mais combativo. Mas à medida que o tempo foi passando e o cristianismo, ou o caminho, que era assim que eles chamavam os nossos irmãos, à medida que esse movimento chamado de um caminho foi crescendo, o Império Romano começou a prestar atenção a esse movimento e começou a restringir este movimento naquilo que era possível. Uma das restrições que o Império Romano sempre fez foi a de proibir que eles construíssem templos. Né? Por muitos anos essa restrição durou. E eles passaram a ser perseguidos pelo Império. Então a opção que eles tinham era reunir-se em casa. Mas imagine a situação em que, para que possamos cultuar, para que pudessem cultuar, os irmãos precisavam então da liberalidade, precisavam de outros irmãos que tinham condições melhores do que eles. E aqui mais uma observação importantíssima, é que a maior parte, a grande massa dos cristãos do primeiro século, dos primeiros anos, eram, bem no princípio, judeus que se converteram ao cristianismo, mas logo em seguida, coisa de uns 10 anos só depois, houve uma transição muito forte no cristianismo em que os convertidos, a grande massa dos convertidos, passou a ser de escravos, de gente pobre, gente que muitos deles nem casa tinham para morar. Como é o caso, inclusive, de uma das personagens que vai aparecer aqui, que é o próprio Onésimo. É um homem convertido ao Evangelho, mas que não é um homem livre. É um cristão, mas que não tem casa. Como pessoas desse tipo iriam se reunir? Como esses irmãos nossos, como esses crentes iriam se reunir? Onde eles iriam se reunir para cultuar, para adorar o Senhor, se eles não tinham casa? Como eles fariam isso? Só se eles pudessem contar com a participação ou com a parcimônia daqueles irmãos que tinham uma condição melhor, como é o caso de Filemon. Então Paulo, entre outras coisas, menciona esse fato. Entre outras características que nós percebemos desses irmãos aqui, desses crentes aqui, são mencionadas nesse texto, uma delas é isso. Pessoas hospitaleiras, pessoas que abriam suas casas para receber a igreja do Senhor Jesus. E quando faziam isso, certamente recebiam um grande número de escravos, meninada dentro de casa, os filhos, que eram muitos, né? Os grupos familiares eram pelo menos o dobro naquela época do que é um grupo familiar comum hoje, nos nossos dias. Então, se hoje a gente já considera que uma pessoa como eu, que tem lá 4 filhos, tem filho demais, de vez em quando as pessoas me dizem isso, eu fico assim chocado.
Minha mãe tinha 7 filhos, eu nunca considerei que tinha irmão demais. Eu acho muito engraçado quando as pessoas conversam comigo. Essa semana passada aconteceu isso, inclusive. E o pessoal dizendo assim, quantos filhos você tem? Eu disse, não, eu tenho 4. A pessoa disse, 4 filhos, é como se fosse assim, uma aberração. Ter 4 filhos. Há não muito tempo atrás, as pessoas tinham 20, 15, 20, né? E viviam todos muito bem, obrigado. É claro que o problema o que nós consideramos o muito bem, obrigado. Foi só isso que mudou. Como nós passamos a vida de forma diferente, então o núcleo familiar obrigatoriamente teve que diminuir. Por causa do nosso conceito de boa vida. Mas muito bem, vamos adiante aqui. Então, essas famílias eram grandes, esses grupos eram grandes. Abrir a casa para receber esses irmãos exigia realmente uma disposição de coração muito forte. Uma disposição cristã de fato, para receber esses irmãos em casa. Jardim Laguna já tentou por algumas vezes trabalhar com igrejas nos lares, pequenos grupos, grupos de oração, pequenos grupos de reunião, e fracassamos. E eu tenho para mim que dentro da cultura cristã que nós temos hoje, se nós tentarmos de novo, não importa quando, nós vamos fracassar de novo, infelizmente mesmo. Por quê? Porque não deveria ser, mas é cultura do cristianismo nos nossos dias, não receber ninguém na nossa casa. Nós estamos nos aproximando muito e nos fazendo muito parecido com aquilo que são os europeus e os norte-americanos. Não recebem ninguém na casa deles. Eles só recebem mal parente. Mal. Nós somos brasileiros, estamos abandonando essa boa cultura que a gente tem e a igreja vai sofrendo com isso. Os batistas fazem esse trabalho muito bem. E aí eu quero dizer aos irmãos uma outra coisa importante. Filemão era um homem rico, cuja casa estava aberta. Você percebe que nas nossas igrejas, as casas onde nós temos a maior dificuldade para entrar, para fazer esse trabalho de grupo familiar, são precisamente as casas daqueles irmãos que têm melhor condição. Eles são os primeiros a dizer, minha casa não. São os primeiros a fila. Quando deveriam ser exatamente o contrário. São os mais preparados, são os que têm melhor estrutura, são os que têm melhor condição de oferecer um apoio para os irmãos que estão chegando. Mas perceberam a dificuldade? Por tudo isso, quando você olha e vê o apóstolo Paulo dizendo, olha, vocês têm sido hospitaleiros, saúde a igreja que vocês estão recebendo na sua casa. Isso já é por si só um elogio indireto. Se fosse nos nossos dias, Paulo estaria, na verdade, fazendo uma declaração de que um milagre estava acontecendo. É quase que como uma nova conversão. Abrir a casa para receber as pessoas. Né? Mas, outra virtude, outra característica importante da igreja, agora outras duas aparecem no versículo número 3, onde Paulo diz assim, graça e paz a vós outros da parte de Deus, o nosso Pai. Bem, fraternidade cristã. Escrevendo aos Efésios, o apóstolo Paulo disse que outrora nós éramos forasteiros, estrangeiros e peregrinos, mas agora nós somos concidadãos dos santos e somos da família de Deus. Né? Então veja só, é importante que nós olhemos para a igreja, nós aprendamos a olhar para os nossos irmãos como Paulo mesmo olhava sempre, até para os piores, para os irmãos mais chatos, porque os irmãos mais estranhos, mais complicados que tem. Paulo olhava para eles e via neles irmãos em Cristo, como por exemplo era o caso dos irmãos de Corinto. Os irmãos de Corinto tinham muito problema com o apóstolo Paulo. Paulo não tinha problema nenhum com eles, tá? Nenhum. Amava demais aquela igreja, porque é uma igreja que ele fundou. Ele fundou a custo de muito sacrifício. Quando você lê Atos capítulo 23, você vê isso lá. Depois do capítulo 20 você vê Paulo, o sacrifício que foi para o apóstolo Paulo poder pregar na cidade de Corinto. É lá em Corinto que ele tem uma visão no meio da noite em que o Senhor Jesus diz a ele, prega e não te cales, né? Porque tem muita gente nessa cidade. É em Corinto que isso acontece. Paulo estava lá sendo perseguido, sendo ameaçado de morte constantemente, pregou o evangelho. Depois a igreja tomou birra do apóstolo Paulo. Por quê? Porque passou por lá o Apolo, que pregava muito bem, era aquele homem de quem Lucas deu testemunho dizendo que era eloquente e poderoso nas escrituras, né? Pregava demais na conta. Tinha uma homilética excelentíssima. Depois, alguns também que tomaram conhecimento do apóstolo Pedro, tiveram algum contato com ele, disseram, não, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, de Cefas, né, Pedro e tal.
Então, Paulo tinha muita dificuldade com a igreja de Corinto. Não ele pessoalmente, mas a igreja não reconhecia o seu apostolado. Ele teve que escrever 4 cartas para a igreja de Corinto, defendendo o seu apostolado. Nós conhecemos, chegou até nós apenas 2, mas Paulo escreveu 4 cartas para lá. Uma igreja extremamente complicada. Mas toda vez que você vê a abertura das epístolas e o encerramento dessas epístolas, Paulo chama esses irmãos, chama esses crentes todos de nós, meus irmãos em Cristo Jesus. Santos e amados. Veja que coisa. Então é assim que nós precisamos aprender a enxergar. E o apóstolo Paulo menciona isso aqui. Ele está escrevendo para esses irmãos, está dizendo graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai. Uma igreja precisa se reconhecer como parte de uma família. Uma igreja precisa se ver como parte de uma irmandade e não como inimigos, como infelizmente acontecia entre os irmãos da Galácia, onde Paulo chega ao ponto de dizer: vocês estão querendo fatiar uns aos outros, vocês estão querendo, literalmente estão querendo cortar uns aos outros, vocês gostam de ficar cortando pedaços dos outros. Porque os irmãos da Galácia faziam questão, a liderança lá, de que todos os homens fossem circuncidados. Paulo diz assim: por que vocês não fazem o seguinte? Vocês gostam de ficar cortando pedaços. Por que vocês não fazem assim? Porque vocês podem se auto-emascular. O que vocês acham? Vocês gostam de ficar cortando? Não corta pedacinho não. Peguem o de vocês e cortem ele todo de uma vez, já que vocês gostam de cortar. Por que vocês não se cortam dele? Né? Ele faz essa lição. Por quê? Paulo não pode admitir isso. Que entre os crentes haja essas desavenças, entre os crentes haja essas dificuldades de percepção, de irmandade, de fraternidade. Nós somos irmãos em Cristo Jesus. É uma coisa que ele, ao escrever para Filemão, escrever para sua família, ele diz tranquilamente para eles: da parte de Deus, o nosso Pai, nós somos irmãos em Cristo Jesus. Nós somos irmãos da parte de Deus, pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Encerra o texto dizendo também da parte do Senhor Jesus, porque numa igreja não pode faltar aqueles que se sacrificam, não pode faltar os colaboradores que estão em volta, não pode faltar os companheiros, que são mais do que alguém que manda dinheiro, que ajuda a pagar, né, o trabalho, como tem muita gente que faz isso, né? Eu não posso ir não, eu vou pagar um dia de cerveja. Não, nós queremos você aqui. Você vem cá suar a camisa, dar umas reladas no joelho também. Isso é mais importante do que o serviço em si. É participar do trabalho. Né? É importante que a igreja tenha aqueles que sejam hospitaleiros, sejam abertos realmente para o povo de Deus. É importante que nós nos vejamos como irmãos, mas nada disso aqui vai acontecer de fato se não houver consciência do senhorio de Jesus. Então os crentes têm que ser pessoas dispostas ao sacrifício, colaboradores, companheiros, hospitaleiros, fraternos, mas eles têm que ser submissos a Jesus. Se não houver submissão, e na verdade eu chego ao ponto de fazer uma inversão aqui no raciocínio, por não haver submissão é que nós temos tanta dificuldade de entrar nas casas dos crentes. Por que no trabalho, algumas pessoas perguntam, por que no trabalho batista funciona tão bem nos lares e o trabalho presbiteriano não vinga de jeito nenhum? Porque os crentes não entenderam que hospitalidade não é opção, hospitalidade é questão de obediência a Jesus. Então, eles não obedecem a Jesus. Jesus não é senhor da casa deles, dos bens que ele tem, não é senhor do carro, não é senhor. Então ele não abre a casa dele, porque a casa dele é dele mesmo, e Jesus também não manda. Por isso, a razão básica é essa. Nós poderíamos conjecturar 1000 coisas. O método está errado, vocês não fizeram a transição legal. O problema está no coração dos crentes, sempre. Falta consciência do senhorio de Cristo. Se Jesus é Senhor de fato, minha casa estará aberta obrigatoriamente, porque Ele é Senhor da minha casa. Porque quem será recebido aqui são os meus irmãos, são aqueles meus irmãos, aqueles que têm por Pai o mesmo Deus que eu. O que falta é submissão a Jesus para que haja hospitalidade. Falta submissão a Jesus para que haja fraternidade. Por que tanta briga? Porque as pessoas fazem tanta fofoca, tanta conversa fiada, ninguém chega diretamente na gente para conversar nada. Ficam perguntando pelos cantos, por que falta isso? Por que essas coisas acontecem na igreja? Porque nós não nos vemos como irmãos, nós nos vemos como inimigos.
restritiva, rigorosa, ou então empreendendo ataques desnecessários, ataques até vergonhosos, porque nós não somos irmãos. Porque nós não nos reconhecemos como todos, estando debaixo da autoridade de Cristo Jesus. Paulo, apóstolo, dizendo: eu estou mandando para vocês uma saudação da parte do Senhor da igreja, do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos nos ver como submissos de fato. A igreja tem que se submeter ao senhorio de Cristo, porque é esse senhorio que é o catalisador de todas as outras virtudes aqui. Companheirismo, é esse senhorio que é o catalisador da colaboração entre os crentes no avanço do reino de Deus. É somente se vendo como submisso ao Senhor Jesus, como servo do Senhor Jesus, é que vai haver disposição para sacrifício. O apóstolo Paulo, quando fala da sua pregação, do seu ministério, escreveu aos irmãos de Corinto, 1 Coríntios capítulo 9, ele diz assim: se prego o evangelho, é a responsabilidade de dispenseiro que pesa sobre mim, porque ai de mim se eu não pregar o evangelho. Ai de mim. Porque Paulo pregava o evangelho porque era gostoso? Com certeza não. Por que é que Paulo sofria tanto? Porque Paulo estava sempre disposto a passar pelas prisões, pelos períodos de fome, pelas dificuldades todas, uma mais terrível que a outra. Porque ele entendia que acima dele havia um Senhor que impôs a ele essa obrigação, e ele não podia simplesmente dizer não. Eu não posso dizer não ao companheirismo, eu não posso dizer não à colaboração no ministério, eu não posso dizer não aos sacrifícios, eu não posso dizer não à hospitalidade. Por quê? Porque sobre mim há um Cristo Jesus que reina e que determina como eu devo ou não me conduzir enquanto crente. Isso não pode faltar na igreja. Porque onde faltam essas coisas, especialmente a última, então o cenário realmente é de completa desordem, de balbúrdia, de insubordinação. O cenário é dos piores possíveis. Então, eu quero convidar você a refletir sobre quais seriam, dentre essas virtudes, aquelas que você carrega, e procurar cultivá-las e fazer com que elas se tornem cada vez mais evidentes. Que você perceba aquelas que você não tem. Tem crente que simplesmente assim: eu não consigo receber ninguém na minha casa. Tudo bem, você precisa cultivar essa virtude nobre e necessária. Então, se essa é uma dificuldade que você tem, desenvolva isso. Ore, peça a Deus que transforme o seu coração, o seu caráter. Você precisa, a igreja precisa disso. E que, em nome de Jesus, acima de todas essas virtudes, porque é possível que as pessoas façam isso também de forma meramente mecânica ou simplesmente teatral. Não é isso também que nós queremos. O mais importante de tudo é que isso tudo aconteça na sua vida, que essas virtudes todas apareçam, porque você tem consciência plena do senhorio de Jesus sobre você. Sua casa seja aberta porque Jesus é Senhor da sua vida. Que você se apresente para a colaboração, que você se apresente ao sacrifício, que você se apresente ao companheirismo, que você se apresente à hospitalidade, que você se apresente à fraternidade, à comunhão, porque Jesus é Senhor da sua vida. É o meu desejo para você nessa noite e a minha oração constante, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé? Vamos agradecer a Deus aí. Senhor, em nome de Jesus, que nós estejamos preparados sempre para cultivar em nossas vidas cada uma dessas virtudes que são, de fato, muito importantes para o avanço do reino do Senhor nesse mundo. Ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis, a sermos diligentes, a sermos dedicados, que nós sejamos aqueles que estão na linha de frente, se não nos sacrificando, colaborando, acompanhando de perto, sendo irmãos de fato, trazendo a Deus nossa fraternidade. Tudo isso, Senhor, com consciência plena do senhorio de Cristo Jesus sobre nossas vidas. Ó Deus, ajuda a sua igreja a despertar e a reconhecer cada uma dessas virtudes e cada uma dessas obrigações que o Senhor nos impõe. Que sejamos diferentes, que sejamos realmente
transformados em nosso caráter, em nossa conduta, em nossos relacionamentos. Porque assim a sua igreja certamente haverá de ser uma igreja muito mais frutífera. E nós, pessoalmente, haveremos de ser muito mais maduros. Enche-nos da sua graça e do seu poder nessa nossa caminhada tão difícil e tão dura, tão desafiadora. Convence-nos e dá-nos o poder, ó Deus, do teu Espírito para sermos diferentes dia após dia, em nome de Jesus. Meu querido irmão, que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo do Senhor repouse sobre a sua vida, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Recadinhos para dar a vocês. Vocês já estão com saudade do recado, tá, Bruno? Hein? Pois é, antes do recado não tem visita agora à noite, porque hoje de manhã tinha o nosso motorista lá, o Ronan. Agora quem tem de visita aí? Só ela, viu, né? Balançou a cabeça. Tá certo. Quem? Ah, não, vocês são visita, não são? Não, né? Não tá certo. O Diego e o Vitor, porque eu chamava você de Davi, seu irmão sempre chama o Vitor de Davi. É o Vitor e o Diego, né? É os gêmeos aí. Não é visita não. Mateus, você também não é visita não. O que mais? Cadê? Tem não? Sara também não é visita não. Tá certo. Muito bem, então você não tem visita, 2 recados. O primeiro recado estão no boletim, então vocês têm recebido os boletins. É um boletim mais magrinho, mais magricel, mais enxuto, porque nossas atividades também deram uma enxugada, mas tenho feito questão de enviar para os irmãos esses últimos dias, tá? O primeiro recado é o seguinte: nós estamos recolhendo aí fraldas descartáveis para nós. Não vamos poder fazer um chá de fraldas para o irmão, para o Áquila, né? O Áquila, nosso irmãozão, nascido e criado aqui no Jardim Laguna, casou e foi congregar lá com o nosso, foi ser ovelha do meu amigo também, o pastor Jefferson, né? O Jefão todo mundo conhece aqui, os irmãos, irmão dele do acampamento, não é isso? Pastor Jefferson é aquele bitelo, está mais bitelo do que vocês viram da última vez. Então, o Áquila é a ovelha dele lá agora na igreja presbiteriana acho que é alguma coisa industrial. É ali na região do Barreiro. E nós vamos fazer, não um chá de fralda, mas nós vamos recolher aqui fraldas descartáveis durante dos dias hoje até o dia 28 de julho. Durante o mês inteiro nós vamos estar recolhendo essas fraldas, vamos juntar e depois a nossa SAF vai pegar essas fraldas todas e vai levar e vai entregar para o irmão lá, em nome de toda a igreja presbiteriana de Jardim Laguna. Não vamos fazer o chá porque não estão podendo ter aglomeração, não é isso? Mas nós vamos contribuir também lá com a vida do nosso irmão, como é de nosso costume. O outro recadinho do coração é o seguinte: veja, não sei se os irmãos se lembram que nós avisamos a vocês aqui que até o dia 31 de maio a igreja seria privilegiada quanto às inscrições para o nosso acampamento no ano que vem. E dentro desse privilégio, ainda um privilégio especial, porque podia se estender a pessoas que não eram membros da igreja, aqueles que haviam ido no acampamento deste ano. Vocês devem estar pensando, estranho, vou falar de acampamento. Vamos falar, porque o acampamento é lá em fevereiro. E eu espero que você, crente no Senhor Jesus, não esteja aí esperando que em fevereiro a gente não vai poder fazer um acampamento. Ou então você não está orando, né? Sangue de Jesus tem poder. É possível que até em fevereiro nós não vamos poder fazer um acampamento. Eu estou orando para que a gente possa fazer semana que vem, quanto mais em fevereiro. Nós estamos trabalhando. A equipe está trabalhando normalmente, projetando tudo, organizando tudo. Então, por que nós estamos tocando esse assunto? Só deu uma relaxada, não fez a inscrição. Aí vai ser aquele mesmo converseiro que foi no início desse ano. Que não teve vaga, que não sei o que. Tem vaga, tem um monte de vaga lá. Um monte de vaga. Aí o pessoal cochila, não faz inscrição, porque depois vai falar assim que não teve vaga, por isso que não foi. E se inscreva.
Nunca saiu no boletim esse aviso. Por quê? Porque nós nunca cancelamos o acampamento. Agora, 31 de maio passou, então o privilégio acabou. Estou dando esse recado por quê? Porque agora qualquer um que chegar até a Letícia e disser eu quero ir, vai ir. Agora chegou aquela fase que os irmãos gostam de reclamar. Há um tanto de gente que não é da igreja, e a gente que é da igreja não vai mesmo. Há um tanto de gente que deu o nome, que se comprometeu, que pagou, eles vão. É isso que vai acontecer. Mas, o mais importante de tudo, para você que está comendo mosca, nós tivemos mudanças aí naquilo que a gente havia projetado a princípio para o acampamento. Vocês já devem ter visto, quem olhou o boletim reparou, não tem mais quadro de investimento. Por quê? Porque mudou. E mudou para melhor. E não foi para pouco, não. Mudou para muito melhor. Então corre atrás. Dá fé aí, você vai poder ir, em nome de Jesus. Mudou e ficou bom demais na conta. Semana que vem nós vamos ter um quadro novo aqui, você vai até assustar. De tão bom que ficou, de tão jóia que ficou. Quem não deu o nome, se não tiver vaga mais até semana que vem, corre aí, porque pode ser que não tenha, tá? A lista de reserva já tinha uma turma grande lá, tinha ou não tinha? Você corre atrás. Não come mosca não. Tá aí. Tinha os 45 dos que foram ano passado, já confirmaram automaticamente, não foi isso? Da igreja e... Isso, mas na turma 45 confirmaram assim, pum, na hora. Ou seja, são 80 vagas, 45 já não existe mais. No mesmo dia, mais umas 15 pessoas já disseram assim, põe meu nome na reserva, que assim que abrir vaga, você já pode colocar meu nome aí. Assim que liberar para a gente de fora da igreja. Já tem mais uns 15. Então, já, as vagas estão limitadíssimas. E o preço ficou tão bom. E o lugar ficou tão melhor do que foi o ano passado. Se você não correr demais, domingo que vem eu venho aqui e só apresento o preço, só para você ficar sabendo, você já não vai mais. Tá bom? Procura a Letícia aí, entre em contato. Depois a gente dá mais informações, vamos distribuir fotografia do lugar. É um negócio jóia demais. Beleza pura? Vamos em paz, sem abraços e sem aglomeração no portão, para o pessoal não ficar olhando torto para a gente, como eles fizeram no domingo passado. Tá bom? Vamos lá.